Todo começo de ano é igual. Você para, senta e define suas metas. Mas dói, né? Não saber que você irá errar, mas saber que muitas delas você não irá nem tentar. E aí, turma? Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de janeiro de 2026, já passou Natal, já passou Ano Novo e estamos aqui já levei um full hoje de manhã, já fiz meu treino e, cara, queria abrir essa câmera aqui para falar um pouco para vocês, bater um papo hoje. Hoje é um vídeo mais sem roteiro, né? Queria realmente bater um papo sobre algumas coisas aí que tenho pensado. No final também vou estar falando um pouco sobre se vale a pena, se valeu a pena esses meses aí começando a vender no Mercado Livre, né? Qual que foi a minha experiência aí desde abril de 2025, do ano passado, até o atual momento, até esse final de ano, até o dezembro ali, que foi uma alta bem grande nas vendas. Então eu quero falar um pouco se vale a pena, se para mim valeu a pena, se a gente vai continuar com isso, né? E para você também que quer começar, para você já ter uma noção de como é, tá? De como foi pra mim, que talvez seja igual pra você. Mas queria, cara, bater um papo, na verdade, sobre esse final de ano mesmo, porque o pessoal costuma ficar um pouco reflexivo, né? Nessas datas festivas, chega Natal, chega final de ano, a pessoa começa a se perguntar se valeu a pena, né? Ter vivido, se valeu a pena o ano que ela viveu, se ela conseguiu cumprir as metas, se ela conseguiu cumprir com o que ela prometeu pra ela mesma queria fazer, seja qualquer meta aí que o pessoal faz na virada de ano, né? É academia, é financeiro, né? É questão de emprego, né? Questão de estudo, questão de relacionamento com Deus, né? Com as pessoas, que vai melhorar, que vai tentar ser uma pessoa melhor. E a pessoa começa a ficar um pouco mais reflexiva. E talvez, quando ela começa a refletir sobre isso, a pessoa ela começa a ficar até um pouco triste, um pouco depressiva com isso. Porque ela começa a enxergar a própria vida e ver que não foi como ela imaginou, né? E ver que não foi como ela tinha planejado, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque você começa a olhar para o ano que você teve, vocês começam a olhar para o ano que passou e vocês começam a ver que as coisas não foram como vocês planejaram. Mas não porque as coisas deram erradas. Talvez porque você não tenha tentado, né? Talvez porque você não tenha começado a fazer as coisas. E, cara, talvez isso comece a dar um sentimento de tristeza muito grande dentro do seu peito, né? Isso tem uma explicação, pelo menos uma das que eu já ouvi, que eu achei bem plausível, que eu acho que foi muito bom pra minha vida ter ouvido isso, eu levo pra mim até hoje, que é uma frase de um filósofo chamado Garrigou Lagrange, que ele fala o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo ela, eu não salvo a mim, né? Cara, o que ele quer dizer com isso? A circunstância é a sua vida, é as coisas que acontecem na sua vida. Se você não salva os momentos, né, você logo não se salva. Quer dizer, se você não age, se você não faz as coisas, se você foge dos problemas, se você foge das dificuldades, ao invés de encarar essas dificuldades, logo você não se salva, quer dizer, logo você não se reconhece mais. Então aquela grande pergunta que o pessoal fala que geral às vezes faz na hora da morte, que é quando você chega lá, sei lá, 80, 90, 100 anos lá, e você olha pra trás e fala: caramba, velho, quem que foi que viveu essa vida? Foi eu mesmo. E você olha tudo que você fez, fala: caramba, foi eu mesmo. Porque você não queria ter feito essas coisas, entendeu? Você queria ter tido uma vida diferente, você tinha sonhos, você tinha planos, e isso não se concretizou, né? Cara, e é muito duro você olhar pra uma vida inteira e você pensar, cara, que queria que tivesse sido diferente, sabe? E você pensar que talvez era pra ter sido diferente, mas que não foi por causa da sua própria atitude, que não foi por causa das coisas que você deixou de fazer, das coisas que você abandonou, das coisas que, né, você deixou passar. Esse é o sentimento de não salvar a sua circunstância, né? De não salvar a sua realidade. Cara, por isso eu repito pra vocês, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, né? Cara, faça, mano.
com relação ao Mercado Livre, com relação a uma renda extra, talvez você virou o ano falando, cara, esse ano eu vou começar um novo empreendimento, esse ano eu tenho que melhorar minha vida financeira para mim e para minha família, né? Então assim, eu vou falar algo até contraintuitivo, mas pare de estudar, cara, e faça, entendeu? Eu sei que porque eu recebo aqui várias mensagens aqui no canal, o pessoal falando, eu tô estudando o Mercado Livre para começar, eu tô estudando um novo empreendimento para começar, ano que vem eu começo. Cara, comece hoje, entendeu? Não comece ano que vem, não comece, né? Não espere para começar, só comece, cara. Então até tem aquela também famosa frase lá, o caminho se faz caminhando, né? E cara, bem isso, o caminho ele se faz caminhando. Não queira traçar o caminho inteiro no papel, na sua mente, e depois que já tiver tudo traçado de forma perfeita, você vai lá e executa. Não, cara, comece, né? E ao longo que você vai caminhando, o seu caminho ele vai se traçando, né? Isso é regra da vida, cara. Então, não estude muito, né? Haja também. E digo isso com relação a tudo, cara, porque talvez você esteja aí sedentário, né? Talvez você esteja com uma vida financeira toda ferrada, talvez sua família esteja toda desestruturada, talvez o seu relacionamento com Deus você esteja totalmente afastado, né? Não reza mais e sua vida não faz mais muito sentido, sabe? Talvez você está vivendo em uma corrida dos ratos, né? Que o pessoal também tanto fala, que é só aquela de acorda, vai pro trabalho, né? Pega condições e chega à noite em casa, não tem muita coisa para fazer, não tem tempo para ficar com a família, com os filhos, né? E tem que dormir porque tá cansado, no outro dia acorda e vai pro trabalho de novo e trabalha e chega tarde, e aí você olha a sua conta bancária, só dívida, só boletos, né? Você recebe para pagar boleto, você recebe para pagar dívida, mas nunca consegue sair dessas dívidas, né? Então você fica nessa corrida dos ratos sempre, a vida passa. E você volta naquela bendita pergunta. Você volta, caramba, velho, quem foi que viveu? Eu não queria ter vivido dessa forma, né? Eu queria ter feito coisas, queria ter viajado, queria ter, sei lá, cara, casado, tido filho, né? Queria ter um carro bacana, queria ter uma casa, queria, né? Vários sonhos e planos. E você acaba entrando nessa corrida e não realizando essas coisas, cara. Muito por falta, cara. Sinceramente, você pode escolher botar a culpa nos outros, você pode escolher terceirizar a culpa, falar, mas porque é o governo X que está no poder, mas porque não me apoiaram, minha família não me apoiou, a minha família não me apoiava, eu não tinha amigos, eu não tive estrutura, eu não tinha ninguém que me ensinasse. Você pode escolher terceirizar a culpa, ou você pode escolher assumir a sua vida, tomar as rédeas da sua vida, aceitar as suas circunstâncias, aceitar não, né? Entender as circunstâncias que você tá, não se conformar com isso e agir de forma diferente, cara. Então é isso que eu proponho pra vocês esse ano, cara. Haja, né? Então assim, galera, não queira olhar no final desse 2026 pra trás, pra mais um ano que passou e pensar do caramba, velho, era pra ter sido diferente, né? Deveria ter começado lá atrás, deveria ter, né, cumprido as coisas que eu falei que iria cumprir, deveria ter começado a caminhar, né? E até sobre a minha caminhada no Mercado Livre, falando sobre isso agora, eu comecei ali em abril, como vocês sabem, e cara, no começo eu não sabia de nada. E estava até conversando ontem, uma coisa engraçada com a minha esposa ali, porque eu falei pra ela, amor, eu tenho que começar a mexer com planilha. Ela falou, como assim vocês não têm planilha? Eu falei, não tem nada de planilha. Falou, onde você anota as coisas, questão de, né, fornecedores, produtos, faturamento. Eu falei, tudo aqui, ó. Tudo na cabeça, cara, tudo na cabeça. E ela falou, meu Deus do céu, não pode ser assim não, realmente não pode. E aí ela começou a me ajudar ali a fazer uma planilha, começou a fazer pra mim, na verdade, algumas planilhas. E eu falei pra ela, olha amor, mas falar uma coisa, se eu tivesse estudado tudo isso, né, ou pensado em tudo isso pra começar, eu não tinha nem começado, cara, porque isso é muito complicado pra mim. Então eu fui pela lógica, o que eu tenho que aprender a fazer? Vender, achar produto e vender. Então foi isso que eu fiz, achei produto e vendi. Basicamente foi isso. E é isso, galera, ao longo da caminhada você acha o caminho. Então é isso, galera, o caminho ele se faz caminhando. Então eu comecei a abrir o caminho, comecei a ver que dá certo, e agora eu vou
ajeitando a coisa, agora eu vou aperfeiçoando a coisa, entendeu? Agora eu vou estudando sobre outras coisas que vai ajudar a minha empresa a funcionar da melhor maneira possível, tá bom? E, cara, como foi essa caminhada aí desde abril até agora no Mercado Livre, né? Como eu falei pra vocês, comecei ali em abril, eu e meu sócio, a gente não sabia de nada, começamos a vender e vimos vários vídeos da galera falando assim que não valia a pena vender no Mercado Livre, sabe? Que não dava mais margem nos produtos, que era muito difícil, que não tinha como ter lucro, que não tinha como revender, que só importando você vai conseguir vender ali no Mercado Livre para botar dinheiro no bolso. E, cara, sinceramente a gente viu que não. Ou a gente faz algo muito diferente. Porque, cara, desde o começo, assim, vou ser bem sincero com vocês, no correio é uma merda, entendeu? Você no correio, cara, é horrível, você não consegue vender, não tem venda suficiente, né? É difícil, só que a gente continuou fazendo as pesquisas de produto. Ali, depois que liberou o FU, foi mais ou menos depois de 3 meses, aí a coisa mudou demais. Então a gente comprou os nossos produtos, alguns a gente já tinha ali, levamos tudo pro FU. E, cara, o primeiro mês, como vocês viram lá no primeiro vídeo do canal, foi 17 mil de vendas. A gente ficou felizaço, cara. Felizaço, assim, falou, caramba, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Segundo mês, a gente nessa neura ainda, vamos achar produto, vamos colocar. Achamos produtos, colocamos mais produtos. Segundo mês já foi 40 mil de faturamento, com uma margem de lucro ali, já descontou do imposto de mais ou menos 20% nesse mês já. Os 2 meses seguidos, outubro e novembro, foi mais ou menos 60 mil de faturamento, como vocês viram. Cara, e esse mês que passou de dezembro, o último mês do ano, a grande sazonalidade, onde todo mundo fala realmente que vende muito, a gente faturou 130 mil, cara. 130 mil em vendas, com mais ou menos 18% ali de margem, tá? Cara, e assim, somalizamos tudo mesmo, então realmente deu 18% de margem, tá bom? Trabalhando de casa, tendo um trabalho após o trabalho CLT mesmo, a gente conseguiu fazer esse número. Então assim, cara, comprando em fornecedores nacionais, comprando de fábricas nacionais, não tendo muita negociação, porque a gente não tem muito dinheiro, a gente não pede uma quantidade muito alta. Então assim, a gente conseguiu fazer esse valor. Então, sei lá, pra muita gente vai olhar isso daí e falar assim, cara, é pouco, beleza? Mas pra gente é meio que fora da realidade, sabe? Pra gente foi, assim, um grande faturamento, né? E falando até sobre este ano que vai estar começando aí em 2026, a meta é outra conta, faturando esse mesmo valor até o final do ano. Então, uma coisa que eu vou fazer, vou estar colocando aqui pra vocês, passo a passo de como eu vou começar essa conta do zero, novamente, colocando CNPJ, certificado na conta, fazendo as pesquisas dos produtos, só que eu não vou mostrar os produtos, obviamente, mas fazendo todo esse processo inicial, buscando a liberação do FU, para ter 2 contas no FU. Assim que liberar o FU, colocar os produtos na conta certinho e ir crescendo aí no faturamento e fazendo pesquisas e trabalhando nessa conta, nessa nova operação, para no final desse ano de 2026 a gente, se conseguir, se Deus quiser, se der tudo certo, ter 2 contas ali faturando mais de 100 mil no Mercado Livre. Para alguns essa meta pode ser pouco, para outros pode ser muita coisa, mas assim, a gente acha que é bem alcançável, porque em um ano a gente conseguiu fazer uma conta faturar em um mês mais de 100 mil, e assim eu acredito que ela vai seguir. E agora é fazer isso de novo, né? Então, cara, pra você que quer começar, mano, fique de olho aí nos vídeos, eu vou estar postando aí o passo a passo como eu estou fazendo, e comece junto também, cara, não perca tempo, tá? Comece junto, vamos, que esse ano de 2026, pra quem fizer, pra quem agir, vai ser incrível. Fechou, galera? É nóis, feliz 2026 pra todo mundo, e até o próximo vídeo, então, começando essa saga do 0 aos 100 mil. Fechou? Valeu, galera, até mais.